Ok, então, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os modos de cor do Photoshop, né? Ainda não, vamos voltar um pouco agora a alguns elementos mais básicos para a gente fundamentar eles, para depois poder seguir adiante. Então, vamos abrir uma imagem qualquer aqui, né? Pode ser essa imagem aqui, né? E vamos entender os modos de cor então, né? Que está aqui no modo, né? São esses modos de cor aqui, né? Bitmap, tons de cinza, né? Grayscale, duotone, cores indexadas, cor RGB, cor CMYK, cor lab e multicanais, né? Multi-channel. Vamos começar então pelo mais simples, né? Vamos converter essa imagem para grayscale, né? Aqui ele informa o seguinte, né? Que ele vai tirar fora as informações de cor, né? Ele vai descartar informações de cor. Para controlar a conversão, é melhor usar imagem, ajustes, preto e branco, né? Ou seja, esse não é o melhor modo de transformar uma imagem colorida em uma imagem preto e branco. Aqui ele simplesmente descarta as informações de cor, tá? O que é diferente de criar uma imagem em preto, de transformar uma imagem colorida em uma imagem preto e branco. Esse não é o melhor modo. A gente só está descartando toda a informação de cor dessa imagem, tá? E agora a gente pode então transformar ela para bitmap. Bitmap é uma ele só usa preto ou branco, né? Vamos dar um ok aqui, peraí. Bitmap. Ele vai pedir primeiro a resolução, né? Vamos deixar em 72. Tá, aqui ele tem alguns modos de transformar, né? Os pixels em preto e em branco, né? Que eu posso controlar, tá? Por exemplo, esse 50% threshold aqui, ele vai transformar os tons que são de preto até cinza médio, ele transforma em preto. E de cinza médio até branco, ele transforma em branco, né? E entre outros modos que não vale a pena a gente entrar em detalhe. Vamos deixar nesse aqui, só para nós vermos como isso acontece. Então, ó, onde a imagem era de cinza médio para preto, ele transforma em preto. Onde ela é de cinza médio para branco, ele transforma em branco. Vamos dar um Ctrl Z aqui, né? Vamos só ver aqui, antes estava no Halftone Screen, né? Aí ele pede, ele nos dá algumas opções aqui também para fazer essa transformação, e, enfim, utilizando um padrão em forma de diamante, em forma de outras coisas para controlar melhor essa alteração. Acho que a minha placa de vídeo aqui está se perdendo um pouquinho, né? Enfim, ele usa alguns outros métodos para criar a imagem, mas a ideia é que fique sempre pixels preto e pixels brancos, tá? Nós não temos outra informação de cor aqui, a não ser o preto e o branco. Vamos retornar aos tons de cinza, né? Eu estou então com a imagem somente com tons de cinza, né? Eu só tenho... Depois nós vamos falar um pouquinho sobre canais também, né? Mas eu tenho só um canal de cinza, tá? Eu posso dar uma... Depois nós vamos falar também sobre esse histograma aqui. Aliás, eu vou aproveitar e vou introduzir a ideia de histograma com a imagem em preto e branco, que fica mais fácil vocês compreenderem o que significa o histograma com a imagem em preto e branco do que depois com ela colorida, tá? O histograma é o seguinte, ele pode ser acessado até aqui na Windows. Nós temos propriedades, informação, não é aqui, eu nunca acesso ali, por isso eu nem sei direito onde fica. Histograma, aqui, tá. Nós temos o nosso histograma da imagem.
tá? Notem que tem tinha uma exclamaçãozinha lá, dizendo que eu tinha um problema. Opa, acho que eu converti de novo. Deixa eu voltar aqui. Tá. Dizendo que eu tinha um probleminha aqui, tá? O que é esse histograma aqui, tá? Ele está me informando o seguinte, tá? Que de todos os níveis que eu tenho na minha imagem, tá? Ou seja, níveis, eu acesso aqui no imagem, ajustes, níveis, ou levels no Photoshop em inglês, tá? Eu seleciono aqui níveis, tá? Levels, que é Ctrl L, né? Eu já fui direto, Ctrl L. Ele abre essa janelinha aqui. Como eu só tenho um canal, que é o canal preto, o canal cinza, né? Então ele só vai me mostrar o canal cinza. Se eu tiver RGB, ele vai mostrar RGB. Se eu tiver CMYK, ele vai mostrar o canal CMYK, tá? Então aqui é o seguinte. Aqui eu tenho todos os níveis dos pixels da minha imagem. O 0, né? Que representa o preto, né? O intermediário aqui, que seria o 127, né? 128, que é o cinza médio, e o branco, que é o 255. E aqui é realmente os pixels que estão na minha imagem, né? Então eu tenho um predomínio aqui de tons médios, mais para escuros, né? E eu não tenho nenhum pixel branco na minha imagem e eu não tenho nenhum pixel preto na minha imagem. Eu simplesmente não tenho valores de preto absoluto e de branco absoluto. O que acontece se eu pegar os meus tons escuros aqui e passar eles para frente? Ó, eu vou fazendo com que os meus tons mais escuros vão se aproximando mais do preto. É o que está acontecendo aqui, aqui e nesses cantinhos aqui e aqui no meio também. Tá? Os meus tons escuros vão se aproximando mais do preto. Tá? A mesma coisa vai acontecer desse lado aqui. Se eu pegar e puxar para cá, os meus tons brancos, né, vão se aproximando do branco, né, que é o que está acontecendo aqui no meio. E aqui eu posso também mexer os meus tons médios, para eles ficarem mais claros ou para eles ficarem mais escuros, né. Eu vou mexendo na saída dos meus tons da minha imagem. Então, talvez eu não queira forçar tanto isso, eu vou dar um ajuste um pouco menos intenso para ela. O bom dessa imagem aqui é a cor, né? Mas enfim, né? Então percebam que já muda o meu histograma. Agora eu já tenho tons mais pretos e tenho tons um pouco mais claros. Ó. Com Ctrl Z, a gente pode observar a diferença entre entre as duas imagens, entre os ajustes conseguidos pelos níveis. Certo? E o mesmo tipo de ajuste, tá? Só que de uma forma um pouco mais complexa, pode ser conseguido lá nas curvas, que é Ctrl M, tá? Basicamente, elas fazem a mesma coisa que o Levels, só que de um modo um pouco mais complexo, tá? Porque o que acontece? Eu tenho aqui, ó, input, né? Eu tenho os meus pixels de entrada e eu tenho os meus pixels de saída, né? Então, o que essa curva está dizendo para mim? Que os meus pixels mais claros, né, os brancos, estão saindo como brancos. Os pretos estão saindo como pretos. Nós temos uma curva, aliás, nós temos uma linha reta, né? Não tem curva nenhuma. O que acontece se eu pegar, por exemplo, aqui, os pixels... se eu fizer o seguinte, se eu botar esse ponto lá para cima e esse ponto aqui embaixo, eu tenho uma imagem invertida, porque os meus pixels de entrada aqui, né, o pixel branco, agora são pretos, e os pixels de entrada pretos agora são brancos na saída. Então a gente praticamente inverteu a imagem. Tá passando um avião aqui em cima, espero que não dê para você escutar. Vamos pegar então e adicionar um ponto aqui no meio. Vamos puxar ele aqui para cima. O que acontece agora? Os meus pixels mais claros, até a metade aqui, né,
esse pixel aqui, por exemplo, corresponde a um valor agora mais escuro aqui, né? Vamos exagerar o efeito um pouco para que seja percebido. Ó, os meus pixels mais claros, né, vão correspondendo até a metade, mais ou menos, eles vão correspondendo até aqui. E os pixels mais escuros, né, vão todos passar para preto, por isso que a imagem clareou um monte. A mesma coisa vai acontecer se nós fizermos para cá, a imagem vai clarear um monte. Aliás, aqui ela escureceu e aqui ela vai clarear um monte, né? Que é o que está acontecendo, né? Eu posso controlar eu posso adicionar mais do que um ponto à minha curva, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, a imagem praticamente fica toda cinza. Por quê? Porque os meus pixels mais claros ficaram cinza. Os do meio continuam cinza e os pretos também tenderam para o cinza, né? Então, eu fiquei com a imagem quase toda cinza. Se eu inverter isso aqui também, eu vou ficar com uma imagem bem forte, né? Com um contraste bastante elevado. Por quê? Porque os meus tons claros desaparecem aqui. Aliás, ficam mais atenuados, né? Os meus tons claros aqui. Os meus tons médios têm uma diferença bastante grande entre eles aqui. E os meus tons escuros ficam mais escuros ainda por causa da curva, né? A correspondência é sempre essa daqui, né? A gente pode até pegar cores automáticas, aqui na cor negativa. Ó, fica mais escuro, aumenta o contraste, mais claro, contraste linear, contraste médio e negativo, que foi o que nós fizemos antes, né? Contraste forte, mais elevado, né? Enfim, e o custom, deixa eu só voltar aqui, Ctrl M de novo, não é Ctrl M? Ctrl M, bom, não funcionou, enfim. Ok, nós podemos também fazer o seguinte, a gente pode pegar esses três conta-gotas aqui, dois no caso, né? E nós podemos pedir para ele onde é o ponto preto da minha imagem. Então, o preto, vamos pegar o mais escuro possível aqui, né? Aí ele faz um ajuste automático, né? E um ponto branco, vamos ver o mais branco possível, aqui talvez nesse reflexo da gota aqui, né? O mais pertinho. Talvez o mais branco possível, né? Seja por aqui também, temos branco, aqui branco, né? Então, ele calcula automaticamente um valor se eu pegar um ponto preto e um ponto branco para a minha imagem, né? E também tem o valor automático, né? Vamos ver o que fica melhor aqui, né? O ajuste que eu fiz. Provavelmente, por que o meu Ctrl M não está funcionando, só o Ctrl L? Ok. Tem o automático, né? Que faz algo muito parecido com o melhor ajuste que a gente pode fazer ali, né? Manual, pegando os pontos aqui, né? Ele varre a imagem e pega os pontos pontos pretos e os pontos mais claros, né? Os brancos, né? E faz a mesma coisa. E os níveis, os levels, né? Também tem um ajuste automático. Notem que eles dão resultados bastante parecidos com o que nós fizemos antes. Ó. Ele aproxima os pretos até encontrar os primeiros pixels escuros e aproxima os brancos até encontrar os primeiros pixels claros para equilibrar os tons da minha imagem, né? Então, apresentando esses dois conceitos numa imagem monocromática, fica mais fácil da gente compreender eles depois nas imagens RGB ou CMYK. Aproveitando a ocasião, eu vou mostrar um outro... vou fechar esse painel aqui, tá? E eu vou mostrar um outro painel para vocês, que é o painel do histórico, né? Ou seja, o painel do histórico mostra tudo que a gente fez com a imagem até agora. Qualquer coisa que eu quiser pintar ali também, né?
quiser pintar a minha imagem, cada coisa que eu vou fazendo, cada ação, cada clique que eu vou dando vai sendo gravado como uma ação no meu histórico, tá? Eu posso setar isso para nas preferências, performance, né? Eu posso setar quantos estados de histórico eu posso ter. Aqui está setado para 20. Eu posso aumentar até 1000. Tá? Os custos disso é a memória do computador. Tá? Então, eu vou deixar no padrão aqui. E vou deixar 20. Né? Então, depois de 20, né, ele 1, 2, 3, vamos criar ali vários. Depois de 20 ele vai apagando os primeiros, né? Notem que o Open lá já não está mais. Então ele fica com uma lista de 20, as últimas 20 ações que eu fiz. Por isso que o Ctrl Z também, né? O Ctrl Z vai voltar 1, né? E o Ctrl Alt Z vai voltar até o último histórico dele. Mais do que isso ele não volta. Tá? Ele só volta o que eu deixei e o que eu permiti que ele voltasse aqui em cima, tá? Mas ele grava esses que a gente chama de instantâneos, né? Snapshots aqui. Ó, ele cria um snapshot, ou seja, e ele sempre cria um automaticamente quando o arquivo é carregado, ou seja, eu sempre tenho como voltar ao que o meu arquivo era quando eu abri ele. Então eu posso pegar simplesmente aqui e eu tenho de volta a minha imagem RGB, né, com os 3 canais, antes de eu começar e transformar ela em bitmap e em grayscale, em tons de cinza, que foi as duas opções que as duas ações que a gente fez. Ok? Vamos então continuar transformando aqui para duotone. O duotone também eu vou ter que transformar primeiro em grayscale, sim, né? E agora então eu posso converter para duotone, tá? O duotone, na verdade, pode trabalhar até com 4 tons, né? É muito útil para imprimir em offset quando vocês precisarem de cores, de alguma cor especial, tá? Por exemplo, eu vou deixar só duotone aqui, né? E ele está usando o preto, né? E mais uma cor Pantone aqui, que eu posso, na verdade, eu posso mudar ela, né? Eu tenho uma lista de cores aqui, posso usar cores Pantone, enfim, outros sistemas de cor e tal, mas eu posso usar a cor que eu quiser, tá? Uma cor especial, né? Vamos pegar uma cor mais azulada aqui. Aqui eu posso controlar quais os pixels que eu quero que sejam dessa cor, né? Enfim, tem todo um controle para eu transformar a minha imagem em duotone. E aí os canais dela também só fica com um canal, né? E ela fica uma imagem com 2 cores, daí, ou 3, ou até 4, conforme precisar. É usado para daí trabalhar com cores especiais. Ok? Vamos voltar lá para o nosso instantâneo inicial de novo, né? Então, o outro modo de cor aqui é cores indexadas, né? Aqui também ele cria umas paletas reduzidas de cor, tá? Não é muito usado isso aqui, enfim, né? Por exemplo, para web, né? 216 cores, né? Percebam que eu posso ligar o meu preview aqui, né? Eu já percebo algumas perdas de cores aqui nos gradientes, né? E também nas próprias folhas aqui, né? Os vermelhos e tal, ele perde vários tons por causa do alcance dinâmico. Afinal, nós estamos trabalhando em RGB aqui, que são 65 mil cores, e estamos convertendo aquelas 65 mil cores para somente 216, né? Então, claro que vai haver bastante perda de cor, né? Por mais que a gente não queira que isso aconteça, tá? Enfim, né? Vamos cancelar aqui. Tá. Vamos aproveitar agora
RGB para falar um pouquinho sobre os canais de cor, né? Por exemplo, aqui do lado de Layers, vocês têm a guia canais, tá? Se tiver aqui no Essentials mesmo, né? Como vocês... o History ficou aberto aqui, eu posso fechar ele, né? Tá aqui. Nos canais aqui, Channels, né? Eu tenho os canais, o RGB, o vermelho, então, o Red, o Green e Blue, verde e o azul, que são as cores, a cor luz, né? Que forma a minha imagem. Por exemplo, eu tiro o canal vermelho, eu fico só com o verde e o azul formando a imagem. Se eu tiro o verde, eu fico só com o azul e o vermelho formando a imagem. E se eu tiro o azul, eu fico só com o vermelho e o verde formando a imagem. Se eu deixar só um canal, ele vai sempre ficar em preto e branco, tá? Porque o Photoshop precisa de no mínimo 2 canais para poder calcular a cor. Senão ele vai ficar sempre em preto e branco. Tanto um canal quanto o outro, tá? Eu posso também trabalhar, eu posso mudar os canais, tá? Eu posso inverter eles. Isso dá uns efeitos interessantes às vezes na minha imagem, né? Eu posso usar o canal mixer, channel mixer, que deve ser misturador de canais no Photoshop em português, né? Então aqui eu tenho primeiro alguns presets, né? No meu misturador de canais. Eu posso trabalhar com preto e branco, né? Preto e branco infravermelho, que ele chama aqui. Preto e branco com filtro azul. Preto e branco com filtro verde. Preto e branco com filtro laranja. Preto e branco com filtro vermelho. Com filtro amarelo, né? Enfim, eu tenho vários ajustes aqui para transformar a minha imagem em preto e branco, tá? E além disso eu posso fazer o seguinte, por exemplo, canal vermelho, o vermelho está em 100%, o verde em 0 e o azul em 0, né? O canal verde é isso e o canal azul também é isso. Se eu quiser, por exemplo, trocar no canal verde pelo vermelho, então eu vou passar o canal verde para 0, vou digitar, opa, apertei Enter sem querer. Ajustes, mixador de canais, passar para 0 aqui e passar para 100 aqui. Então no canal vermelho eu tenho a cor verde, o canal verde ocupando o espaço do canal vermelho, ok? E no canal verde eu vou botar o vermelho 100 e o verde 0. Ó, troquei o canal verde pelo canal vermelho. Já consegui um efeito bem interessante, mudou totalmente a cor da minha flor. Tinha uma cor e agora está com outra cor, simplesmente mudando o valor dos canais, né? Então dá para ser feito alguns ajustes, alguns efeitos interessantes dentro daquele misturador de canais, tá? Isso com imagens também pode ser conseguido algo bem legal. Vamos pegar aqui essa imagem aqui, por exemplo, vamos ver o efeito. Não, esta não. Vamos ver o efeito que a gente consegue dar para essa imagem aqui. Não é isso. Channel Mixer. Pegar o vermelho, vamos botar 0. Vamos trocar pelo... Não, azul não, temos que trocar pelo verde mesmo. 100. Vermelho, vamos botar 0 aqui. E 100 aqui. Né? Observem também. Não ficou tão legal assim, mas enfim. Só para vocês perceberem que isto é possível também, e é possível a gente trocar os canais de uma imagem. Tá? Aqui na flor teve um efeito bem mais interessante. Vou voltar, né? Vou dar Ctrl Z aqui. Deixa eu ver meu histórico aqui, né? Tem só o Channel Mixer. Vamos mais uma vez voltar ao meu instantâneo inicial.
Ok, então, né? Vimos os canais, como eles funcionam. Às vezes, deixa eu abrir uma imagem aqui, vocês vão lembrar dessa imagem. Aqui. Vamos pegar uma imagem dessas, essa aqui. Abrir. Lembram dessa imagem? A gente trabalhou com ela, né? O que vocês não viram antes é que nós temos diferentes canais nessa imagem, né? Por exemplo, o canal azul quase não está presente em si. Ele é o que mais dá uma diferença do fundo, né? Ou seja, deixa eu tentar me explicar melhor. Eu posso criar uma seleção baseada só em cima do canal azul, tá? Por exemplo, se eu usar a varinha mágica para pegar tudo aqui, deixa eu botar uma tolerância um pouco maior, 30, né? Eu consigo uma coisa. Agora, se eu fizer isso aqui, eu tenho outro resultado, né? Então eu posso selecionar dentro de um canal também, né? E essa seleção dentro do canal fica para ali de fora, né? Então, às vezes, se eu tenho um canal predominante em uma imagem, eu posso trabalhar dentro dele e criar uma seleção dentro desse canal. Ok? Vamos voltar então. Nossa imagem anterior aqui, né? E nós podemos transformar essa imagem em CMYK também, né? Aqui ele está dizendo que eu estou usando um perfil de cor, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre perfil de cor mais para frente, tá? Mas vamos dar um OK por enquanto. Notem que eu já tive mudança de várias cores aqui, tá? Essa imagem perdeu bastante na conversão, tá? Na verdade, se vocês quiserem saber, quando vocês forem trabalhar com RGB ou CMYK, se vai haver perdas ou não, e onde elas estarão situadas, é aqui no View. Proof Colors, deve ser cores de prova, algo assim. E aviso de Gamut aqui embaixo também, que deve ser algo nesse gênero no Photoshop em português, que é Ctrl Y e Shift Ctrl Y. Então, se eu aperto Ctrl Y, né, ele me dá um preview do modo CMYK, ó. Ele não transformou ainda em CMYK, ele só fez um preview, né? Percebam que eu não tenho transformado aqui, mas as cores já mudaram aqui. E se eu pressiono Ctrl Shift Y, ele destaca todas as cores que vão sofrer alterações na transformação do RGB para o CMYK. Então eu sei que todas essas cores, todo esse intervalo de cor destacado aqui, né, no Photoshop, eu vou ter alterações de cores quando eu mudar de RGB para CMYK. As outras cores vão continuar igual, que foi exatamente o que aconteceu. Então, Ctrl Shift Y eu tiro e Ctrl Y, então, né, eu vejo todas as cores que eu vou ter mudanças na transformação da imagem de RGB para CMYK, tá? Nós vamos então fazer essa conversão, ajustes, né? Aliás, modo CMYK, né? Ok. Percebam que agora eu tenho então os 4 canais aqui, né? Eu tenho o canal preto, né? O canal amarelo, o canal magenta, o ciano e o CMYK. E da mesma forma eu posso entrar em um canal e fazer alterações dentro desse canal aí, tá? Deixa eu ver, eu devo ter um painelzinho aqui, Window, Channels, tá? Ok. Então, só para vocês saberem que dentro dessas, dentro de cada modo de cor,
tem os seus canais, né? Ok. Vamos voltar então ao RGB, clicando aqui, né? Lembra-se, o meu instantâneo lá no histórico. Eu consigo voltar para o que a imagem era no início. Vamos converter então para LabColor. Né? LabColor não é muito usado. Eu particularmente nunca usei, né? Ele cria um canal com ciano e verde, se não me engano, ele cria duas combinações de cores, um canal de brilho, né? De lightness, que eles chamam aqui de brilho, e da mistura desses três canais eu consigo a cor final, que é a cor Lab, né? Eu não, particularmente nunca usei isso daqui, né? E acho que vocês também não vão utilizar para muita coisa, né? E o último modo, então, o multi-channel, né? O modo multi-channel, então, o multicanais, vai transformar os canais da minha imagem em canais específicos. Por exemplo, RGB ele vai converter em um canal ciano, um canal magenta e um canal amarelo, né? Então é para impressão também usado, mas enfim, também não vejo, também não, raramente uso, né? Os mais usados a gente usa o tons de cinza, né? RGB e CMYK. E às vezes quando precisar preparar alguma coisa em duotone também, com cores específicas para impressão em offset, essas coisas também, a gente acaba trabalhando com duotone também. Mas na maior parte das vezes é RGB, CMYK e Grayscale e duotone, né? Os outros modos a gente acaba não utilizando muito. Ok, então só para vocês saberem que cada modo de cor muda os canais aqui, né? Falamos um pouquinho sobre o histórico, como ele funciona também. Falamos sobre os níveis, né? E falamos sobre as curvas também. Por que não está funcionando meu Ctrl M aqui? Eu vou ter que descobrir ainda. Mas enfim, falamos sobre as curvas, né? Também como elas funcionam. E agora, né? Como eu tenho a imagem em RGB, né? Deixa eu pegar os níveis que é um pouco mais fácil de explicar. Ó, então agora eu posso fazer aquelas mesmas mudanças que eu fiz antes, né? Tanto no vermelho, no canal vermelho, ó, os meus vermelhos vão se intensificando aqui, né? Eu posso mexer, ó, tem uma grande variação nos vermelhos, eu posso mexer nos verdes, né? Realcei os verdes. E o azul também da minha imagem, eu posso alterar ela drasticamente aqui também, né? Ou eu posso mexer então nos três canais também, mas essa imagem está bem equilibrada, né? Eu tenho tons pretos, né? Eu tenho tanto tons mais escuros quanto tons mais claros na minha imagem, né? Uma coisa importante é que isso não quer dizer que a minha imagem esteja errada se não conter tons mais claros e se não conter tons escuros. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um novo arquivo qualquer aqui. Ok. Tá. E eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar vou resetar as cores aqui, eu vou desenhar aqui, tá? Vamos ver os níveis da minha imagem, né? O que acontece com essa imagem aqui, né? Eu tenho uma predominância de tons escuros, que é o que eu desenhei aqui dentro. Eu tenho um pico nos tons claros, que é o que está aqui fora. E alguma coisinha de cinza, porque o meu pincel tem uma borda esfumaçada aqui, né? Então, eu fico com alguma coisa de tons médios, que eu acabo por alterar se eu fizer isso aqui, né? Agora, se eu desenhar com um pincel com pontas duras, por exemplo, né? Eu vou botar 100% de dureza nele, ou seja, não tem mais bordas esfumaçadas, e agora acessar
os meus níveis, o que acontece? Eu só tenho pontos, pixels escuros e só tenho pixels claros na minha imagem. Não tenho nenhum pixel intermediário. Percebam que se eu tirar daqui, né, ou daqui também, acaba não mudando praticamente nada. Né? Só se eu tirar os meus níveis de saída aqui, então eu vou deixando a minha mancha preta cada vez mais clara, porque o preto vai ficar com nível de saída de 255 também, que nem o branco. Ou ao contrário, também fica tudo preto. Né? Nas curvas a mesma coisa, só que um pouquinho mais complicado de entender. Acho que com as curvas até nessa imagem aqui vai até complicar, deixa eu ver. Curvas... Tá... fica complicadinho de entender, só virando ela mesmo, né? Enfim, alguns efeitos malucos aí dá pra fazer, né? Ok, então. Agora eu queria passar para uma ferramenta, que é a ferramenta que nós vamos trabalhar depois. Bom, a ferramenta então que nós vamos... as ferramentas que nós vamos trabalhar hoje, né, são essas aqui. Essas que estão aqui, né, o Spot Healing Brush, o Healing Brush, o Patch, o Content Aware, né, a Red Eye nós não vamos mexer por enquanto. E a ferramenta de clone, né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez até já tenham mexido com elas, né? Mas vamos ver como elas funcionam, então. A Spot Healing funciona mais ou menos como uma ferramenta meio mágica, né? Ela pega o padrão ou os padrões que estão em volta da minha imagem e utiliza esse padrão para completar onde eu marcar, ou seja, se eu pegar um pincel pequenininho aqui e eu marcar essa pedra aqui, ele vai pegar a grama que está ao redor e vai preencher onde eu marquei, né? Aqui também. Basicamente de uma forma meio automatizada, né? Ó, às vezes ele não gera uma forma 100%, né? Mas ele trabalha de forma muito boa, tá? Ó, aqui ficou perfeito, aqui ficou levemente estranho, tá? Depois a gente vai ver como complementar isso daí, né? Ó, até ele deixou um pedacinho de pedra ali também agora. Vamos ver. Ó, tá indo deixando. Tá. Isso aqui é bom também para tirar imperfeições do rosto, né? Depois nós vamos ver como trabalhar isso daqui no rosto, mas clicando sobre a pele, né? Se forem manchas pequenininhas, pequenos detalhes, umas espinhas, pintas, assim, é só com um cliquezinho a gente consegue tirar ele, tá? Vamos dar um Ctrl Z, vamos voltar aqui, tá? O Healing Brush funciona da mesma forma que o Spot Healing, só que o Healing Brush eu preciso dizer de onde que eu quero pegar a fonte. Ou seja, eu tenho que clicar com Alt, né? Aí ele muda o cursor, aí eu digo que eu quero pegar daqui, tá? Aí eu vou pintar aqui em cima, baseado naquela fonte lá, né? Mesma coisa aqui, eu vou pegar daqui agora, vou botar aqui, e o resto ele meio que completa, né? Ó, mas ele tá dando os mesmos erros que fazia com o outro pincel lá, né? Ok. Então esse aqui eu preciso selecionar uma fonte, né? Uma fonte dentro da minha imagem, tá? Até posso pegar fontes dentro de outras imagens também. E a ferramenta... a ferramenta Patch, daí eu tenho que selecionar uma área, peraí. Eu tenho que selecionar, deixa eu voltar. Eu seleciono uma área grande e clono ela para cá. Né? Aliás, eu tenho que ter feito o contrário. Selecionado aqui, né? E pegado aí uma área daqui. Né? Para áreas um pouco maiores, ó, só que ele está se perdendo e fazendo a mesma
coisa que ele fazia com... né? Então também é bom para áreas de pele, áreas que tenham sombra, né? Eu não estou usando uma foto de pele porque nós vamos fazer isso em um outro vídeo onde eu vou ensinar para vocês maquiagem digital. Então por hora estamos trabalhando assim só para entendermos como que a ferramenta funciona. E a clone trabalha vendo exatamente a área que eu peguei. Por exemplo, deixa eu desmarcar essa seleção. Se eu pegar a grama daqui de cima e copiar para cá, notem que ele vai preencher com aquilo que está lá. Né? Se eu pegar essa parte aqui embaixo, percebam essas folhinhas aqui, ó, ele vai preencher com as mesmas folhinhas que estão aqui. Né? Se eu quiser botar de volta uma pedra ali, estou copiando aquela pedra ali em cima. Então agora eu tenho uma cópia exata da pedra ali em cima. Tá? Ele funciona exatamente assim, ele clona a imagem como ela é de um outro lado, de uma outra parte da imagem. Também estou voltando aqui. Tá? Tem uma outra ferramenta aqui, que é a Content Aware Move. Tá? O que ela faz? Ela tenta mover as partes da minha imagem, mantendo a área ao redor delas. Então, por exemplo, eu vou tentar mexer essa pedra para cá, olha o que ela vai fazer. Demora um pouquinho para processar, né? Mas ela consegue esse resultado aqui, tá? Vou selecionar aqui ao redor dessa outra pedra aqui, para cá, né? Percebam que é uma ferramenta bastante inteligente também, né? Vamos pegar uma outra imagem aqui, essa que vocês trabalharam, né? Vou fazer uma seleção mais ou menos em cima, em volta dela, e vou mexer ela para cá. Percebam então, claro, aqui eu tenho uma imagem que ajuda, né? Eu tenho um fundo azul, né? Uma imagem bem fácil de trabalhar, mas nesses casos aqui a ferramenta funciona muito bem. Olha ali, ó. Criou uma leve distorçãozinha aqui, né? Que nada que a gente não possa pegar um carimbo aqui com o valor. Olha, tá pegando ainda a grama lá do outro arquivo, então eu posso pintar com partes do outro arquivo, mas eu quero pegar um pedaço do céu aqui, né? E eu vou tirar aquela marca ali, né? Então, mudei totalmente o lugar do meu objeto na imagem com apenas alguns poucos cliques, né? Aqui, por exemplo, eu posso pegar a ferramenta carimbo e tirar fora essa parte aqui, né? Sempre tenho que cuidar porque a ferramenta clone eu tenho que manter o tom, né? Ou seja, se eu pegar aqui de uma parte mais escura e colocar para cá, vai se perceber bem a diferença, né? Pode ser feito também com a outra ferramenta lá, que no caso aqui é mais rápido, né? Spot Healing, né? Deixa eu ver se ele vai funcionar. Ó, funcionou, deixou uma leve marquinha. Talvez até melhor ainda seja o Healing Brush, né? Ó, o Healing Brush vai apagar e vai tentar manter a tonalidade de onde eu estou. Ó, a melhor ferramenta para apagar aqui no caso é o Healing Brush. Às vezes demora um pouquinho. No caso até demais. Deixa eu cancelar aqui. Fazer menorzinho aqui.
Outra coisa que eu posso fazer aqui também, né? Lembra dessa imagem aqui com os 3 aviões? Eu posso pegar a minha ferramenta Content Aware Move, né? Cadê ela? Aqui, né? Faço uma seleção, como o fundo aqui me ajuda bastante, né? Eu nem preciso caprichar tanto na minha seleção. Eu vou mexer o avião para cá. Né? Percebam a eficiência dessa ferramenta quando o fundo me ajuda, né? No caso aqui, se eu tiver um fundo bastante complicado, com muitos elementos, às vezes ela não vai funcionar tão bem, né? Opa, peguei a ferramenta errada. Essa aqui. Né? Ó, viram? Consigo mexer a minha imagem. Aqui até ela deixou um resíduo aqui do lado, mas aqui também um pouquinho. Né? Mas, no geral, funciona muito bem. Então, essas eram as ferramentas que nós vamos trabalhar hoje. E por hoje, fico por aqui.